Conectando. Oi, Renata, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Gente, mais uma live, né? O Cefis está com essa programação de lives com assunto extremamente pertinente para esse momento que a gente está vivenciando, né? Com objetivo de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nesse momento, já que não podem no Cefis, o Cefis vai até vocês, né? É um Que legal. espaço que a gente está criando entre nossos seguidores, né? Com os nossos parceiros. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional em tempos de crise, né? Aprender a administrar essas emoções. Nada melhor do que a gente falar sobre essa inteligência emocional no momento que nós estamos vivendo, numa montanha russa de emoções, né? Tem dias que a gente acorda super feliz, super esperançoso, e aí liga a TV, vê uma informação, já deixa todo mundo mais triste. E assim é o nosso dia. Às vezes, né, tem uma ligação de um parente, um amigo, um conhecido que está doente. Enfim, são várias questões emocionais hoje que estão nos rondando. E aí, com esse objetivo, a gente trouxe a Renata Douzani, psicóloga, professora universitária, palestrante, enfim. Né, tem uma bagagem aí para nos ajudar a compreender mais as nossas emoções e a desenvolver nossa inteligência emocional. Renata, com você, se apresente, fique à vontade. Na verdade, eu queria primeiramente agradecer ao convite do Cefis, da Paola, por estar dando essa oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né? Que apesar do Cefis trabalhar somente, em sua maioria, com jovens e há uma cultura que a sociedade pensa que o jovem não tem problema, que o jovem não Tem. sabe lidar, né? Não tem necessidade de trabalhar as emoções. E é muito bacana a tua iniciativa, porque eu acredito muito da necessidade de trabalhar as habilidades socioemocionais desde a infância, quem dirá dos Sim. adolescentes e dos jovens, enfim. Então eu quero te agradecer e parabenizar pela iniciativa, tá? Porque esse é o caminho, né, de fato. Porque não é no momento de crise que, quando tudo está despencando, que as pessoas vão se atentar, ah, sim, eu tenho que saber lidar com minhas emoções, e agora? E eu acredito que há necessidade de desenvolver essa habilidade. E outra coisa, uma boa notícia é que é uma habilidade que pode ser desenvolvida, a habilidade, né, de lidar com as emoções. Mas antes da gente falar de como lidar, vamos entender o que de fato é essa inteligência emocional, né? Muito se fala de, eu acredito, de uns 4 anos para cá, o Daniel Goleman trouxe isso muito forte, né, com os seus livros e os estudos dentro da psicologia, de visualizar a importância de, não só em caráter técnico ou de vivência, avaliar a importância de conhecer as suas emoções. E para que, afinal, a gente deve conhecer as emoções? É estranho, às vezes, a gente parar e dizer assim, tá, agora deixa eu me analisar. É difícil a gente fazer um exercício em meio desse turbilhão que nós vivenciamos. Mas cá para nós, Paola, se a gente trabalha de uma forma antecipatória desse processo, né, de autoconhecimento, principalmente, e não necessariamente deve ser feito dentro de uma psicoterapia. Esse é um Sim. exercício que, a partir do momento em que você se oportuniza, se conectar e perceber quais são os seus limites, o que te deixa feliz, afinal, o que te motiva, o que te deixa irado, se perceber. O que acontece, vamos falar aqui de antes da pandemia. O que estava Sim. acontecendo com a nossa vida, Paola? A gente estava fazendo o seguinte, vivendo, né? Era vivendo dia após dia, era pegando trânsito, era assim, né, assim, deixando nascer um monte de cabelo branco de tanta raiva. E hoje a gente, meu Deus, eu tô com saudade de pegar trânsito. Eu tô com saudade de ficar com raiva de uma fila de supermercado. São coisas que, naquele momento, tinham sentido, tinham significado pra gente, mas a gente para perceber que isso faz parte da nossa rotina. E saber lidar com a nossa rotina faz parte do nosso autoconhecimento. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, primeira etapa, autoconhecimento. Eu preciso conhecer as minhas emoções. E a partir do momento em que eu consigo lidar com as emoções, fica muito mais fácil. Não é que você consegue de uma maneira tranquila, mas fica muito mais simples de você compreender as pessoas que estão ao teu redor, né? E trazendo agora para o momento de crise que nós estamos vivendo, e não é só crise financeira, porque isso a gente já vinha vivendo, né, se arrastando aí por anos, isso já estava Sim. acontecendo na sociedade, agora é uma crise global, né? Onde a saúde
O lado financeiro, as famílias, tudo está sendo abalado. E nesse momento, a necessidade de falar de tão importante trabalhar a nossa inteligência emocional. E aqui esclarecer a questão dos sentimentos. O que eu vejo nos telejornais o tempo todo, nas redes sociais, porque agora a gente vive isso, né? No acesso das informações. A gente vivencia um monte de casal se separando. A gente vê marido batendo em mulher desesperadamente. A gente vê pessoas não sabendo lidar com o desemprego. Temos aí um exemplo, né, de um artista que se suicidou ontem. Sim. Né? E algumas pessoas falam assim, meu Deus, ele estava no sítio, o cara vai ver que estava até ano passado trabalhando. O que é isso? O cara é muito fraco. Né? As pessoas começam a julgar. E esse julgamento, antes de ser externo, querendo ou não, ele começa aqui, ó. Né? O auto-julgamento. A partir do momento que eu não estou conseguindo lidar, eu começo a externalizar. Eu começo a mostrar para o outro aquilo que, de fato, eu estou sentindo a meu respeito. Né? Aquele olhar mais cabisbaixo, aquela pessoa que já não acredita no seu potencial. Por que isso acontece? Porque eu não me permiti conhecer quais são, afinal, as minhas emoções. O que me motiva nessa vida? Qual é o meu propósito, afinal? Será que faz parte do nosso propósito hoje, numa noite de terça-feira, podendo estar com teus filhinhos, agora, né, deitada numa rede, te embalando? Sim. É uma delícia, é muito gostoso. Mas tem algo que te move. Isso. O que nos move? É a gente fazer aquilo que dá sentido para mim. Faz sentido estar aqui. Tá cortando? Oi? Tá cortando um pouquinho. Estão escutando? Mas já voltou. Tá, já voltou? Tá escutando direitinho? E a partir do momento que eu tô escutando, a imagem tá um pouquinho embaçada, mas tá... Mas será que é a internet que tá ruim? Vou trazer mais pra cá, porque pode ser internet. Tá escutando? Tá. Tô escutando normal. Tá todo mundo escutando legal, gente? Gente, só vão dizendo sim aí se vocês estão escutando. Agregando, né, o que você está falando, Renato, eu acho que é bem isso. A gente estava vivendo uma rotina, né, onde a gente reclamava, onde se sentia insatisfeito e tudo mais. Uhum. E também passava por cima pelas nossas emoções, porque a gente estava tão no automático, né, no piloto automático, que a gente ia passando por cima. Então, o que essa pandemia, eu acho que ela fez? Ela te deu assim um stop, né? Para. E aí, tudo isso que a gente via vivenciando, que em algum momento a gente deixava para lá, não tenho um compromisso, depois eu vou discutir, na verdade, de uma forma positiva com meu marido, com a minha mãe, com o meu namorado, com a minha namorada, enfim, a gente ia deixando, ia deixando. Então, nesse momento de stop, onde você não tem aquela rotina, não vai pegar ônibus, não vai perder tempo com essas outras atividades, você vai ter que encarar tudo aquilo. E aí, quanto mais coisas a gente deixou de elaborar, ressignificar, e colocar, externizar, agora vem tudo veio à tona. tudo de uma vez. Né? Não é agora que eu estou insatisfeita com a minha profissão, eu já estava insatisfeita. Não é agora que eu estou insatisfeita com meus relacionamentos, com as minhas decisões, com a minha vida. Isso já vinha acontecendo. Sim, então, nesse momento, ali, né? Nesse momento, o que aconteceu? Veio tudo à tona. Então, o que a gente está falando é uma coisa que surgiu por causa da pandemia, mas a gente está aqui com o objetivo de esclarecer que tudo isso que está acontecendo, ela já vinha de anos, né? Tem pessoas que não têm esse costume de lidar. Os jovens, né, vão vivendo a vida sem perceber as suas ações, as consequências, os resultados e tudo mais. E nesse momento vem tudo de uma vez. Então, o jovem, ele vem com esse diferencial, né? A única coisa que ele vem com diferencial é que o jovem é muito imediatista. Então, ele vive o hoje intensamente, que é um fato, é um fator, que nesse momento é favorável para eles, né? Porque a gente, inclusive, indica que a gente tem que vivenciar esse hoje. Imagina só você ficar pensando, se você está com a tua inteligência emocional desequilibrada, hoje você não tem conhecimento das tuas emoções, e tu ficas pensando como é que vai ser daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, tu vai começar a surtar. Porque, de fato, nós estamos vivenciando um momento de incertezas. Ponto. A gente não está aqui para fantasiar também. Né? A gente está falando que é realidade. Né? Enquanto tu trazes isso que a gente estava deixando ali para baixo, é de fato nós fazermos uma faxina mental. Né? A inteligência emocional, ele é uma habilidade que nós estamos falando aqui, uma apenas,
que nos faz acreditar que a partir do momento em que eu sei lidar com as minhas emoções, eu consigo seguir os meus dias com mais leveza. Se, por exemplo, eu não conheço hoje o marido que eu vivo, eu sempre trago esse exemplo porque é com quem a gente está convivendo mais tempo, Sim. né? Quem é casado e quem não é. Os jovens que estão aí participando hoje, né? Tinha a rotina, né, super acelerada, os pais trabalhando e eles também nesse ritmo de estudar, trabalhar, né? E qual era o momento, afinal, que nós parávamos e nós conhecíamos as pessoas com quem a gente se relaciona? A inteligência emocional, ela é caracterizada por duas etapas, que eu estava até pesquisando para trazer para vocês. Uma é como as emoções, elas funcionam dentro de mim. Identificar como é que funciona aqui. Como é que eu sei lidar com a ignorância do meu pai, por exemplo, a forma rude dele falar, com a doçura da minha mãe, né? Digamos, com a falta de organização dos meus irmãos. Como é que eu estou lidando com isso? Isso é um problema como eu observo essas emoções, independente do que eles realmente são. É como eu sinto, né? E o segundo passo é o que e como posso vir a melhorar. Ou seja, quando eu me conheço, né, já sei como são as minhas emoções, eu tenho que ter o próximo passo. Não adianta somente identificar. É eu saber como é que eu vou lidar com isso. Eu vou matar meu irmão? Eu não posso. Eu não posso fugir de casa. Eu não posso morar sozinho. E o que está dentro do meu alcance hoje? É eu provocar a mudança no meu comportamento. E o que na maioria das vezes as pessoas querem, né? Convenhamos, vamos falar baixinho aqui, né? A gente quer mudar o outro. Né? O outro é errado, né? Sempre é o outro, a gente fica julgando o tempo todo, porque fulano é assim, né? Nós vivemos num mundo de julgamentos, onde a gente observa as coisas e a gente vai lá e critica, sem dó nem piedade. E às vezes tu criticas em cima de algo que é uma insatisfação interna sua. Não é o que aquela outra pessoa de fato está vivenciando, entende? E dentro dos nossos ambientes, por que está acontecendo todo esse turbilhão de emoções e muitas pessoas não estão conseguindo lidar nesse momento? Porque a partir do momento em que eu não consigo identificar isso, porque o tormento, né, de saber lidar com pessoas que são diferentes de mim? Aonde está escrito que as pessoas têm que ser iguais? Em todo local que a gente está vivendo, no trabalho, em casa, na igreja, na escola, nós estamos convivendo o tempo todo com pessoas com histórias diferentes, né? Experiências diferentes. Exatamente. Eu não posso passar a régua de um comportamento ideal baseado pela minha visão de mundo. A minha visão de mundo é uma, a tua é outra. Existe uma diferença de vivência, de princípios morais, né, de afeto, de tudo aquilo que envolve as nossas famílias. E nesse momento do distanciamento, do isolamento, eu acredito que é um momento muito oportuno que a gente reflita sobre isso. O que é que estou fazendo? O que é que estou sentindo falta agora? Vamos lá, né? Vamos falar sério. Né? Um dia desse, meu marido veio perguntar para mim numa sexta-feira à noite: Renata, se a gente não estivesse na pandemia, o que a gente estava fazendo agora? Porque a gente estava se sentindo assim super, ai meu Deus, sexta-feira à noite. Aí eu falei, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. E aí a gente fica se atormentando com coisas que a gente não ia fazer diferente. Não ia fazer diferente. Então, parar nesse momento, já que nós fomos obrigados a voltar para dentro de casa, nós fomos obrigados nesse momento a parar, como tu mesmo disseste, que tal aproveitar esse convite de autocompaixão? E ao invés da gente criticar o governo, criticar isso, criticar aquilo, o que eu estou fazendo em benefício? O que está em meu alcance? E isso, tudo que a gente está falando aqui, ele não foge do tema da inteligência emocional. Sim. Porque a partir do momento que a gente para de criticar o outro e volta para si, as coisas elas tendem a ficar um pouco mais equilibradas, entende? A gente passa a régua do comportamento de entender e ser empático. Essa pessoa não está sabendo lidar bem. O que eu posso fazer para ajudá-la nesse momento? Ao invés de criticar, dizer assim, tá aí, dia da live, tá enchendo a cara. Mas hoje tá aqui deprimida. Gente, tá tudo certo. Um dia ela tá muito bem e outro dia ela não tá. Levanta a mão aí, levanta a mãozinha aí que tá participando, que tá todo dia muito bem. Né? E quem é que tá todo dia muito mal? Preocupante. Né? Não dá. Identifica nessa...
E aí, Não bacana, dá. uma analogia, né, que a gente pode fazer é justamente isso. A gente estava acostumado a viver fora de casa, né? Passava muito mais tempo em casa, fora de casa do que em casa. E aí, nesse momento, a gente tem que ficar dentro de casa. A gente olha assim e diz, eu não tenho o que fazer. Tem, Ah, que é a mesma coisa que a gente fazia com a nossa mente, né? Sempre o outro, sempre o outro. Agora a gente está tendo a oportunidade de voltar para dentro da nossa casa. Porque todas as nossas ações, elas começam na nossa mente. E as pessoas às vezes exato. acham que é tudo muito externo. Ah, é o outro que vai me dar oportunidade, né? Como dizem, é o serviço que vai me dar emprego, quem dera. É o outro, é o outro, é o outro. E nesse momento, não. Isso. É voltar para dentro da nossa casa, literalmente, para nossa casa-mente, e Mente. ajustar, fazer a faxina, organizar. Isso tudo que a gente está falando é inteligência emocional. Uma coisa que você fala, acho que é muito interessante a gente frisar, é uma habilidade, então isso pode ser desenvolvido, né? Então não Sim, é é eu porque tem gente que reconhecer, fala que eu não posso fazer ah, eu não isso. sou inteligente, não tem nada a ver com isso, gente, isso é uma Não, vocês estão habilidade. falando porque tu é psicóloga, é fácil para ti, tu estudaste a mente. E não é. Né? Não. A gente está falando porque é real, né? É muito comum as pessoas, às vezes, nos questionarem da gente estar sabendo lidar bem, né? Ah, você está sabendo lidar muito bem com isso, né? Ah, eu acompanho pela tua postagem, ah, eu vejo não sei o quê. Gente, vamos falar sério, né? Não vamos nivelar a nossa vida com postagens de Facebook e Instagram ou qualquer outra rede social. Isso não quer dizer nada, né? Cada um vai ter o seu papel social, vai ter aquele questionador que precisa resolver os conflitos internos, emocionais, vai ter aquele que ele vai estar lá o tempo todo te dando força, porque talvez ele também precise dessa Sim. força. Então, assim, não tem como a gente mensurar e avaliar se um está muito bem e o outro está muito mal. E se ele estiver muito mal, tá tudo bem, ele não está bem hoje. Aí vem a tua responsabilidade de qual é o meu papel nesse daqui? Eu tenho como ajudar esse ser humano? Sim. É. E a inteligência emocional, para esse momento que nós estamos vivenciando, eu vou trazer um exemplo aqui muito claro, mas talvez até esdrúxulo, não sei. Se de repente tu és psicóloga, mas tu te propõe a fazer um trabalho voluntário para pessoas que estão perdendo familiares dentro dos hospitais. Se tu não tens uma inteligência emocional equilibrada, tu vais para lá, tu vais surtar. Ao invés de tu ajudares, tu vais atrapalhar o processo, né? Por quê? Porque eu tenho até a boa vontade, mas, gente, para que eu possa ajudar o outro, eu preciso me equilibrar emocionalmente. E a inteligência emocional é exatamente isso, eu me conectar com os meus limites. É saber o que eu posso fazer para ajudar alguém. Eu, Renata, eu posso fazer a escuta. O trabalho que eu realizo hoje é de teleatendimento. Eu posso fazer uma escuta, mas eu sei o meu limite. Eu não posso ir para dentro de um PSM fazer um trabalho voluntário porque eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de lidar com tantas perdas nesse momento. Eu sei disso e eu não tenho vergonha de dizer. A gente precisa identificar quais são os nossos limites. E ponto. E você, óbvio, vai abrir precedente para críticas. O que isso faz? Mas E a partir do bacana momento que você falar. tem esse conhecimento, tu ficas tranquilo em relação a isso, né? Vai vivendo tua vida. E a gente pode diferenciar, limite não é fraqueza, né? As Ai, pessoas com ainda têm certeza. muita um preconceito de, eu tenho meu limite, então isso é fraqueza, ou a pessoa não é boa o suficiente. Não tem nada a ver. O limite é você saber que hoje, no momento que eu estou, o meu limite é esse. Quando você é jovem, as pessoas são um pouquinho mais sem limites. Né, que estão no Isso. momento de iniciação profissional, enfim, ainda não tem Sim. medo das coisas. Quando a gente vai envelhecendo, não que a gente seja velha, a Imagina. gente já, né, já tem filhos, famílias, a gente vai começando a ter um certo limite. Então, por exemplo, se eu for para dentro de hospital, a gente já vai ficar, né? Se vê uma criança, talvez aquilo me toque mais do que o outro. Então, é muito bom Inevitável, né? a gente esclarecer que o nosso limite é saber até onde a gente vai dar conta de manter o nosso equilíbrio, né? Para que a gente não seja, como tu falaste, acabe atrapalhando o processo, não só no hospital, como na empresa, não só numa pandemia, como em qualquer outro momento. Isso é muito, muito Exato. importante. Exato, e o que tu colocaste também é bom frisar, né? Porque a gente está numa pandemia e, como qualquer crise, isso vai passar, né? Eu acredito muito, eu tenho um olhar muito otimista para todo o processo, que todo início ele tem o seu meio e vai ter seu fim, né? E eu acredito que a partir do momento em que nós sairmos e passarmos por tudo isso, né, a gente vai ter aquela sensação de superação e isso vai nos mover a entender que esse meu processo, lá na frente,
Ele vai fazer com que eu me compreenda de uma maneira muito melhor. Agora foi um momento acelerado de eu tentar me compreender, né? Num processo Sim. mesmo de autoconhecimento. Essa necessidade de aceleração foi imprescindível no meu processo de amadurecimento. Isso que eu estou falando é para os jovens, em sua maioria, né? Que, como você falou, parece que às vezes eles têm esse rótulo de ser sem limites. Aqui a gente não vai generalizar, porque tem muito jovem Sim, que tem uma claro. mente bem... Mas o quanto foi necessário nesse momento esse aprendizado mesmo diante da crise. A crise, ela traz, lógico, muita dor, muito sofrimento, perdas, não só de pessoas, mas perdas de projetos, né? Perdas de emprego, muitas perdas. E a sociedade, nesse momento, está vivenciando um luto. Um luto de perda por exemplo, de projetos, né? De coisas que você idealizou em janeiro e, de repente, nós estamos em maio e não conseguimos colocar nada em prática. Então, aproveitar esse momento, né, de autoconhecimento para que a gente possa ressignificar esse meu projeto, não é dizer que está tudo acabado. De repente, é ter um outro olhar diante disso, de descobrir as tuas potencialidades. Aí nós resgatamos a questão dos limites, né, que nós vamos frisar. Não é fraquezas, é entender até onde eu posso ir, até onde isso faz bem para mim. Né? E aí, nas redes sociais, vão estar o tempo todo bombardeados com um monte de informação de o que fazer, como fazer, leia tantos livros, lê isso, lê aquilo. Gente, o que faz sentido para cada um de nós? Faz sentido participar de uma live que fala de emoções? Vai me tocar? Vai deixar alguma coisa? Vai deixar alguma informação importante para mim? Participa! Mas se tem alguma coisa que tu olhas, porque todo mundo está participando e fala assim, não, eu acho que eu tenho que participar e aquilo vai te fazer mal, gente, perceba que esse é o teu limite, né? Então, assim, eu estou trazendo exemplos aqui bem simples para que a gente possa aqui já dar algumas deixas de como é que a gente pode começar a exercitar essa questão de desenvolvimento das nossas habilidades emocionais, de inteligência emocional. É fundamental que nesse momento a gente pare de olhar para fora e olhe para cá para dentro. Né? O excesso das informações nesse momento está atrapalhando muito as pessoas, Paulo. Então é muito preocupante, né? Não é que a gente vai se desligar do mundo, se desligar das informações, mas assim, ao invés de ver 3 jornais, assiste só um. Sim. Né? Eu acho que é o suficiente para que você possa se atualizar de tudo, não só do coronavírus, mas de tudo que está acontecendo no mundo simultaneamente, né? E de qualquer forma, tu começa a respaldar um pouco, te blindar, fazer com que a tua saúde emocional seja equilibrada, né? Até porque as informações elas vêm justamente para tocar o teu emocional. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Se eu sei que eu não tô dormindo legal, eu não vou assistir o jornal à noite. Porque a gente sabe que a gente vai Exato. assistir, vai dormir aquilo à noite, vai ficar, né, nos teus sonhos, já vai virar pesadelo e tudo mais. Outro ponto que eu acho muito importante, né? Sempre a gente está frisando. Quando a gente fala que a inteligência emocional ela é uma habilidade a ser desenvolvida, é muito importante a gente trabalhar isso, porque quando tudo voltar, não vai voltar como era antes, fato. E a gente precisa trabalhar para a gente não se sentir como se tivesse perdido. Então, Sim. todo dia a gente quer que volte, mas será que a gente está preparado para que tudo volte? Como é que eu voltar? Né? Porque a gente está criando costumes. Né? Tem vários livros que dizem que 21 dias já geram um hábito. Então, a gente já está mais de Exato. 21 dias. A gente Tem já gente que está está incutindo isso o tempo todo na rede né? social. E aí o que acontece? A gente já tá com outros hábitos, a gente já criou outra rotina. Por mais que a gente se apegue que a gente tinha com ar de saudade, mas a gente já tem outra rotina. E a gente precisa trabalhar isso, porque uma coisa é eu falar que eu quero que volte, e outra coisa é eu estar preparado. Né? O meu Sim. emocional, toda a minha parte de desenvolvimento está preparado para voltar. Então, eu vou poder Exato. voltar amanhã e vou estar bacana? Ou não? Vai ser um outro Exato. sofrimento. Aí as pessoas, quando retornar tudo, vão estar com sofrimento que podia dormir até tarde, né? Que tinha comida fresquinha, já vai reclamar do PF. Então, a gente precisa entender tudo isso. Sim, isso é muito bacana, isso que tu trouxeste, muito bem, muito mesmo, porque fez conexão que hoje eu estava pela manhã sozinha com a minha filha. E pela manhã, eu não tenho nenhum compromisso profissional, porque eu estou com ela enquanto meu marido está trabalhando. Então, as minhas atividades, as minhas atribuições são todas do lar. Eu sou mãe. E aí, a gente estava escutando uma música do Mundo Bita. Isso é mexendo? Não, né? Estava escutando Mundo Bita. E aí, estava tocando uma música muito bacana que eu vou cantar aqui, que é
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E isso ficou muito forte em mim. Muito forte. E nesse momento eu chorei. Foi uma coisa que mexeu comigo, porque de fato a gente quer tanto que isso tudo passe, mas a gente não pode deixar de ressignificar esse momento como um momento imprescindível de resgate do amor, dos laços, mesmo com isolamento. A gente pode se Sim. tornar próximo das pessoas mesmo distantes. Então, quando a gente para pensar se eu vou estar pronto para voltar para lá, novo luto, novas perdas, Exatamente. né? Então, ressignificar esse momento é de extrema importância, porque se tu começas agora, tem gente que colocou aí, tô há 40 dias, eu tô para É. 60 já. Eu tô para 60 aqui dentro, né? Nem para o supermercado eu vou, é meu marido quem vai, ele é o único que roda, é o único que faz tudo fora, porque a gente precisa ter esse cuidado e conscientizar mesmo, gente, que a gente precisa trabalhar, mas que a gente precisa tomar o cuidado necessário nesse momento. Isso é verdade mesmo, né? Não é mídia que está fazendo isso, a gente está sentindo na pele. Mas aí, voltando para a tua pergunta, quando a gente fala se a gente está preparado para estar lá, é uma nova mudança, né? E toda mudança gera expectativa, toda mudança nos gera medo. E gerar medo, expectativa, são todos sentimentos que são gerados a partir das nossas emoções. Se eu me preparo hoje, pensando assim, início de junho, se Deus quiser, a gente volta ao trabalho, né? Com um olhar muito otimista para toda essa realidade. Como é que vai voltar? Será que a gente vai poder propor em fazer home office uma vez na semana? Será que a gente vai poder fazer? São questões que nos fazem refletir que, de fato, não vai ser como era antes. Não vai voltar. A gente foi obrigado, nesse momento, a dar uma super acelerada na nossa vida, mesmo dentro de casa. Sim. Então, imagine só, como é que a gente vai voltar para lá, para dentro do nosso ambiente organizacional, sabendo que você pode dar conta dessa atividade dentro de casa. Então, é o equilíbrio emocional que tem que ser feito dentro das empresas, né? Para conscientizar hoje os empregadores que vai ser necessário uma mudança de postura, uma mudança de resultado. E eu também preciso me preparar para isso. Né? E aí, lógico, vai passar por um processo de mudança, mas talvez mais leve, identificando de fato. Não, peraí. Se eu soube ficar em casa 60 dias, por que agora eu não posso voltar e trazer a produtividade, ter um emprego de volta? Né? Muitas pessoas não vão ter oportunidade de voltar. Vão ter que voltar para a rua, procurar distribuir currículo e viver uma vida, né, incerta. Então, assim, se a gente vai voltar, só o fato da gente ter essa oportunidade já deve ser visto como algo positivo na vida da gente que deve nos motivar. Né? Eu tenho muito essa visão, Paula, de trabalhar com psicologia positiva. Não é que a gente vai ver tudo muito bonito, tudo muito colorido, não é isso. Mas é da gente extrair o que está de positivo diante de tudo isso, entende? Quando a gente foca muito ali, a tendência é que a gente vai ficar com o olhar pessimista, negativo, né? E trazendo e arrastando essa corrente para a nossa vida. E a gente quer sair melhorados disso daqui, né? A intenção é essa. Se nós paramos, é necessário que a gente saia melhorado disso daqui. É bem importante tu frisar isso. Tudo tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Eu acredito muito também na psicologia positiva, inclusive o objetivo dessas lives é justamente isso. Como eu falei até ontem na live, nós somos uma luz, né? A live do Cefis, eu digo que a gente trabalha como uma luz, a gente está trazendo essas discussões, né, para que alguma coisinha do que a gente falou faça sentido para as pessoas e dê aquele estalo de opa, ainda dá tempo da gente realinhar aí, né? E a gente conseguir elaborar, e a gente tem muita coisa para a gente fazer. Muita Sempre coisa, há muita coisa tempo, né? para a gente elaborar, para a gente ressignificar, né? Quem ainda está vendo a pandemia como uma coisa ruim, olha ao seu redor, você está com a sua família. Lógico que tem pessoas que estão adoecendo, que também tem muita gente vivenciando, mas tudo isso tem um sentido. E é necessário com que a gente sempre ressignifique, né? Aprenda a encontrar o nosso equilíbrio emocional, porque isso vai fazer muita diferença. Senão, o nosso retorno, que não é bem o retorno, assim, quando liberarem as nossas saídas, os nossos vínculos, como é que vão estar Sim, essas pessoas? Então, a gente precisa se exato. nutrir, porque senão vão estar pessoas adoecidas, né? Muita gente, eu sei que muita gente teve perdas, então vai ser um luto geral, então a gente precisa, Coletivo, né? coletivo, exatamente. Então, são Uhum. coisas que a gente precisa
olhar, não é? Mais uma vez, Sim, deixar para lá. Eu acho que nesse momento, até cada um tem a sua crença, obviamente, mas foi um momento de para e olha o que está acontecendo. Eu digo que é uma oportunidade de você rever toda a sua vida, você rever seus planos, né? sim. E às vezes, quando a gente tinha plano e, por exemplo, não conseguia executar, é porque a nossa rotina não permitia que o nosso plano, né, a gente atingisse a nossa meta até no tempo que a gente queria. Então, esse momento de parada, se duvidar, é capaz de você reorganizar e alinhar seus objetivos, suas metas, enfim, muito mais Sim. rápido até do que se você estivesse naquela sua correria. Então, eu tenho um concurso, ok, pode ser que não tenha um concurso tão breve, mas você igualou com todo mundo. No sentido de que, se eu tinha uma rotina que não me permitia estudar 5 horas como o meu concorrente, hoje eu tenho. Então, é a Exato. gente abrir essas mentes. Ah, eu estava procurando emprego. Ninguém tá. Agora as vagas estão zeradas, né? Na sua maioria, para todo mundo. Então, ninguém tá melhor nem pior. Eu tenho vaga. Depois me sigam lá que eu tenho Olha, vaga. gente, vamos seguir a Eu tenho Renata, que ela fez, oportunidades. né? Mas são momentos da gente refletir tudo isso, né? Dê um stop. Então, a É, largada, quando ela for, ela vai ser para todo mundo. Então, é um momento da gente ser. exatamente. É dessa forma que eu enxergo, sabe? Quando se largada, vai todo mundo correr, e isso é bem bacana. Isso que tu falaste aí é muito interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas lamentando, né? Muito, lamentando mesmo. E às vezes, quando eu pergunto, eu posso abrir, porque eu não vou falar nomes, assim, um aumento de demanda de atendimento psicológico, assim, gritante, né? De pessoas. Tá, Aline, depois a gente fala sobre emprego. Me segue lá Essas, que depois a gente fala sobre essa oportunidade. Então, assim, com o aumento dessa demanda, muitas pessoas, algumas, obviamente, estavam infectadas e estavam passando por um momento, assim, com muito medo, né? O medo da sim. morte, obviamente, porque tudo está acontecendo, a gente não pode desconsiderar isso nesse momento, porque é tudo muito real. Mas aí, quando eu perguntava, afinal, o que que vocês estão sentindo? Aí a pessoa falava assim: olha, eu tô com uma tosse. Ah, eu tô. Alguém tava, sei lá, tava somente com algum sintoma leve, né? Então, assim, eu fico imaginando, se não fosse essa pandemia, né? Com esse sintoma leve, você pensava em morrer? E aí, o que que te faz pensar, né? Que nesse momento, todas as emoções, elas estão maximizadas. Sim. Todas. Seja as boas e as ruins. Todas elas estão maximizadas. Então, o que que faz? O que faz um ser humano hoje, de repente, pensar que ele tá para morrer porque ele tá com uma tosse? Né? Não tá com falta de ar, porque obviamente a falta de ar te deixa desesperado. Mas assim, uma coisa simples. O que isso quer dizer, gente? É porque nós, de fato, nunca nos preparamos para um momento de crise como esse. Se alguém aí me disser que já imaginou, que sonhou com o momento que nós estamos vivenciando hoje, certamente É não fake passou. news. É É fake fake news. news. Porque é algo assim inimaginável, né? De nós pensarmos, passamos por muitas crises, principalmente financeira no nosso país. E hoje nós estamos falando de uma coisa do mundo. Pela primeira vez, o sentido literal da É, palavra, eu sempre falo isso. É todo mundo real. está no mesmo barco. Preto, branco, rico, pobre, todo mundo está igual. Então, será que não dá para a gente parar nesse momento assim e refletir? Tu falaste da questão da tua fé, né? A Uhum. espiritualidade, seja lá o que a gente confia. Será que isso não dá para a gente refletir e trazer como um benefício para a gente nesse momento, um momento de aprendizado? Gente, nós vamos entrar para a história, todos nós, se Deus quiser, como pessoas que superaram uma crise, uma pandemia, algo mundial. Então, assim, olha que coisa surreal é isso, né? Então, quando a gente para verificar o que eu estou sentindo hoje, hoje eu amanheci meio down. Fui escutar uma música, eu chorei com a música de criança, né? Mas foi naquele momento eu precisei nomear aquela emoção. Eu realmente me emocionei e eu me permiti. Passou a música, tava tudo certo. Eu fui dançar com a minha filha no meio da sala. Que bom que a minha filha tava gripadinha, agora ela tá ótima, sabe? São coisas assim, às vezes, tão pequenas, que às vezes a gente, sabe, vê aquilo como uma coisa enorme. E eu não tô aqui falando do que a pandemia não é algo que realmente está fazendo mal para muita gente. Tá. Mas olha Mas, para ti, olha para tua situação, olha para tua realidade nesse momento. Nós não estamos dizendo aqui que nós não vamos ser empáticos e nem solidários. Pelo contrário, é o momento da gente ser empático, sim.
e nos solidarizar com aquilo que está dentro das nossas possibilidades em realizar. Mas se envolver emocionalmente com aquilo que faz sentido para você. Quem está em home office, graças a Deus, está de home office. Tem a possibilidade de acordar tarde, mas tu tens como mudar o teu resultado, né? Fazer os teus relatórios, fazer contato com pessoas, mesmo que seja virtualmente. E graças a Deus, gente. Vocês imaginem só se nós estivéssemos passando por uma pandemia dessa na década de 90? Sim. Sem a Imaginou? tecnologia a nosso favor. Sem a tecnologia, né? A Alan do canal digital tá aí olhando a gente. Gente, imagina muito... só. Imagina só. Então, olhar tudo isso que está a nosso favor. Eu acredito que isso vai fazer com que as nossas emoções, elas tendem a ficar um pouco mais amenizadas diante disso, né? De toda essa explosão de sentimentos que a gente está tendo nesse momento. Tem gente que está falando aí, Paula, será que a gente não tem que dar uma olha, lida? pois é, eu já estava baixando aqui. As pessoas estão concordando com o que a gente está falando, né? Faz muito sentido. Que bom. A Aline aqui colocou que infelizmente perdeu o tio dela, que ainda está tentando ressignificar, que às vezes acorda bad, mas depois consegue ressignificar, né? Carolina Meus pêsames, aqui Aline. colocando que é a ex-aluna, que está fazendo sentido também, né? Como ela colocou aqui, uma live apoio emocional, enfim. A Ana colocando que o Brasil nunca imaginou passar por uma crise como essa, né? E os outros países, gente, eu acho que ninguém se preparou, né? Às vezes, quando acontece uma coisa, eu disse, gente, eu não tenho experiência com pandemia, eu nunca passei por isso. Ninguém tem essa experiência. Então, assim, as pessoas estão colocando que realmente o que a gente está falando faz sentido, que é a Brenda. Mesmo diante de todas as adversidades, devemos manter o equilíbrio. Tem inteligência emocional e agradecer sempre pelo aprendizado. Fato. Tudo que a gente está vivendo é um aprendizado, assim, Sim. Fantástico, gente. Está aprendendo a lidar com a nossa família, que há muito tempo a gente não sabia lidar, né? A gente tem um costume de, quando via um problema, a gente, vou sair, vou passear. Tem um problema fuga, na né? parte, a fuga. Tô na rede social, vou excluir, vou bloquear aquela pessoa, vou apagar as fotos. Então, hoje as pessoas estão sendo obrigadas, literalmente, a conviver e a se relacionar, né? Isso Exatamente. que a gente está aprendendo, o que não é um absurdo, porque quando a gente voltar ao seu trabalho, escola e tudo mais, a gente vai ter que se relacionar e tudo mais. Um ponto, Renata, que eu estava aqui pensando e eu acho que é sempre bom a gente refletir, como tu falaste. Tem muita gente adoecendo? Tem. Tem muita gente falecendo? Tem. Mas ainda tem muito mais gente saudável. Não querendo desmerecer, nunca. Mas a gente não pode deixar com que todo mundo fique doente psicologicamente. Porque aí a gente não consegue se ajudar, né? Às vezes as pessoas têm ansiedade e tudo mais, vão até somatizando alguns sintomas que é do corona, né? Sim, falta de ar, por exemplo. Eu sempre vi, quem nunca aqui deu uma falta de ar? Ai, meu Deus, será? Né? Se toca de vez em quando para ver se tá quente, se não tá. Sim. Enfim, e a gente não pode fazer com que a gente tenha uma doença muito maior psicológica, porque é isso que dá energia, gente. É o que move a gente. Então, por trás, como tu falaste, daquela tosse leve, tem o medo, tem uma angústia, tem uma ansiedade. Sim. É muito mais, não é corona, mas é muito mais coisas. São muito mais conflitos ali que precisam ser resolvidos, né? Precisam ser elaborados com uma linguagem um pouco mais técnica. E isso que tu está trazendo é muito verdade, né? A impressão que a gente está tendo enquanto profissional da saúde mental é que estão tendo duas pandemias simultaneamente. Sim. Uma da coronavírus e outra provocada pela saúde, pela doença, adoecimento mental, né? As pessoas, de fato, elas estão entrando nessa avalanche de informações, que eu acredito que é o que está muito mexendo nesse momento, porque hoje não tem como nós fugirmos das informações. Tu tá olhando o Instagram da tua família, vendo uma bebezinha que nasceu, de repente parece assim, aumentou para não sei quantos mortos. Ou então luto de alguém. Tu és impactado o tempo todo. Eu já tenho medo de ver fotos, de idoso. Às vezes a gente fala, meu Deus, o que que... Ah, sim, parabéns, é aniversário. Porque, às vezes, né? E acaba que isso acaba até viciando a nossa mente a receber informações negativas. E a inteligência emocional, ela vem para trabalhar exatamente isso, gente. Minimizar comportamentos negativos no nosso dia a dia.
né? Não é que a gente não vai ter um olhar empático. Eu vou frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente trabalha com a psicoterapia ou trabalha com orientação psicológica, as pessoas pensam que é só a questão do egoísmo, do egocentrismo, e não é isso. Quando nós falamos e que precisamos nos colocar em primeiro lugar, é aquele exemplo igualzinho do avião. Né? Para quem escuta as informações, fala assim: primeiro, se você tiver com uma pessoa mais frágil, menor e tal, coloque a máscara em você e depois você coloca no outro. Eu não entendia porque era isso quando eu era mais jovem. Eu falava, gente, que absurdo isso, tem que colocar primeiro na criança. Não, porque você não pode ajudar o outro se você não está preparado, gente. Não tem como, né? Então a gente precisa preparar o nosso psicológico, sim. O nosso psicológico sendo equilibrado, né, através do conhecimento das nossas emoções, gente, ele faz com que a gente possa lidar com qualquer coisa na vida da gente. Inclusive Exatamente. com uma perda de alguém doente querido. Né? Não é que a gente vai desconsiderar o sentimento, não é nesse aspecto, mas é no aspecto de eu saber lidar melhor e entender o cenário no qual eu estou inserida. O que é que está acontecendo de fato? É dentro da minha casa que está acontecendo isso? Não, é fora. Gente, depende de você. Depende de você. Às vezes as pessoas elas estão enlouquecendo porque ela vê que as coisas estão acontecendo lá fora, mas não depende de você gerenciar isso. Depende de ti, sim, gerenciar a tua família, saber se teu marido está saindo com a máscara, se ele anda com um pote de álcool no lado dele. Então, isso sim deve ser fomentado dentro do teu lar e principalmente dentro do teu lar aqui, ó, da tua mente. O que está dentro das minhas possibilidades, né? O que eu posso fazer para contribuir. Puxar um pouco essa responsabilidade, para mim, nesse aspecto é importante, sim, para o meu equilíbrio emocional e assim eu poder ajudar o outro. Porque se eu estou fragilizada, é muito difícil eu poder chegar contigo e dizer assim, o que está acontecendo? E eu vou me debulhar em lágrimas e vai gerar um problema ainda maior. Né? Perceba, é um exemplo esdrúxulo que eu estou trazendo, mas é simples para o entendimento. Né, e é real, que todo mundo tá passando por isso. E, todo Renata, mundo. olha, Oi. aqui tem a Mary, dá um beijo, foi minha estagiária, é psicóloga, Oi, já tá formada. E ela colocou assim, excelente live, parabéns. Poderia dar dicas práticas sobre como lidar com essa montanha-russa de emoções? Como lidar com o momento de ansiedade, por exemplo? Uhum. Gente, eu costumo dizer assim, que não existe receita pronta para absolutamente nada do que é psicológico. Você precisa identificar o que faz sentido para você. Se nesse momento, né, tu estás passando por todo esse turbilhão de informações e tu não tá sabendo lidar com isso, o que que te dá prazer no teu dia a dia? Né? O que é que tu gosta de fazer? E que de repente tu diz o tempo todo na tua rotina que tu não tem tempo de fazer. Sim. Então, assim, que tal substituir as informações que a gente está aí olhando o tempo todo por algo que vai te trazer esse momento de satisfação pessoal? Escutar uma música, dançar, quem sabe? Vai fazer uma live com as tuas amigas aí de infância? Vai falar besteira? Vai falar merda com elas? Vai falar muita coisa bacana? Sabe? Sim. Vai resgatar coisas que vão te trazer um momento de alegria. Vai comer, tem condições de comprar alguma coisa nesse momento? Chama o teu marido, vai comer lá com ele alguma coisa que é gostosa. Parece que são coisas tão fúteis, coisas tão pequenas, mas que naquele momento vai ser prazeroso para ti, vai tirar o foco daquilo que está ali te martirizando, porque teve mais um falecimento, porque não tem isso, porque foi superfaturado a compra do não sei do que. Gente, não está sob o teu controle. Faz o que está dentro do teu controle. Portanto, eu não vou aqui enumerar dicas para deixar aqui, faça isso, faça aquilo, porque talvez aquilo não faça sentido para mim. Se eu disser para você, leia um livro, tu fala assim, não suporto ler, não gosto de ler, né? Tem gente que gosta de fazer outra coisa. Dê evasão para aquilo que está aí dentro de você e você sempre disse que nunca teve tempo para fazer. E outra, o ócio criativo, ele se faz necessário nesse momento. Parar, refletir, afinal, né? O que é isso que está acontecendo? Será que eu vou sair a mesma Renata disso aqui tudo? Não é possível, minha gente, que eu vou sair a mesma pessoa. Então, assim, dê asas à sua imaginação para o lado daquilo que vai te trazer prazer, daquilo que vai trazer benefício para você e para aqueles que estão junto de você nesse momento. Né? E uma dica, por exemplo, para quem está em isolamento, né? Porque eu tenho pacientes que estão nessa situação que diz assim, poxa, diante de tudo isso,
além de eu estar isolada das pessoas que eu amo, extra minha casa, eu estou isolada dentro do meu quarto, dentro da minha casa. E tem a vida toda tá funcionando lá fora, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, e aquela pessoa tá lá dentro dizendo assim, meu Deus, eu tô aqui afastada de tudo e de todos, eu vou morrer aqui dentro, né? Eu não vou dar conta. Para essas pessoas que estão em isolamento assim, nesse caso por conta do próprio, que foram acometidas pelo próprio Covid, uma dica importante é que você reflita a importância da sua vida nesse momento, né? Se você está ali isolada, é porque você é importante, né? Você tem um papel fundamental nesse momento de resguardar não só a sua saúde, como das pessoas que estão dentro do seu lar. E aí também se utilizar dessas dicas, de verificar aquilo que faz sentido para você, para saber lidar com uma maneira mais leve nesses dias tão pesados que nós estamos passando. Acho que é Exatamente. isso. Não, assim, foi perfeito, né? Até porque a gente sabe fazer às vezes o inverso. Você sabe o que você faz para se sentir mal. E isso a gente tem que começar a perceber. Poxa, eu assisti o jornal. Aquilo me fez bem ou fez mal? Hoje não me Sim, deixou não me deixou confortável. Eu fiquei mais cabisbaixo, eu já comecei a ficar de uma forma que não me deixou dormir. Então você já sabe o que você não deve fazer. Então a gente tem exato. tempo suficiente para a gente testar, né? Que, por exemplo, quem é mãe dá certas dicas. Quem não é, diz que começa logo com a parte fit. Gente, ainda não consegui fazer um agachamento, eu não consegui fazer nada, né? E então a gente tem que entender justamente a nossa casa, o nosso momento, a nossa família, a nossa nova rotina, o que é que nos permite. O nada, né? Como tu falaste, o também é maravilhoso. Eu estar sentada na minha casa e olhar o sol, né? Olhar as É, estrelas. Quanto tempo? A gente apreciar, não né? faz isso, né? Quem gosta já vai para arrumação, quando tá muito agoniado, vai, arruma, então arruma teu guarda-roupa, vai ler o livro, vai fazer as Fazer coisas que uma você sente faxina, né? prazer. Foi o máximo fit que eu consegui fazer, é pegar na vassoura. Então, a gente tem que começar a se perceber nos nossos sentimentos. Eu acho que ele vai ser a melhor bússola nesse momento. Eu É fiz isso, eu verdade. fiquei mais feliz, fiquei mais ou menos, não fiz diferença, né? Eu faço muito com as minhas amigas manutenção de amizade. Então, eu fico agoniada, aí eu começo a mandar mensagem, já tenho uma lista, assim, mando mensagem para todo mundo, vou mandando áudio. Por favor, me mandem áudio. E aí, durante o dia, eu vou Legal, escutando. Meus dias legal. eu Olha, é uma respondo todo estratégia. mundo, né? E aí eu faço isso. Todo domingo de manhã, deixa eu ligar para toda a minha família. Aí eu vou mandando mensagem. E aí, estão vivos? Estão bem? Como é que estão? Aí eu conto, troco os problemas de lá para cá e ok. E aí aquilo vai me dando uma sensação bacana. Então, esse momento veja a sua bússola. Cada um tem a sua bússola. E aí você vai vendo, olha, isso aqui eu gostei mais do que isso. Não, isso aqui já me deixou super mal. Tanto que eu coloquei a live 7 horas, que é o momento do Jornal Nacional, quando já aconteceu tudo, Ah, né? Começa, na verdade, todos os jornais. E aí começa sim. aquelas informações. Não, bora colocar uma live leve, né? Um bate-papo bacana para desfocar um Exato, pouquinho. Então, tudo isso são estratégias. É até terapia pra exato. gente, né? Porque aí a gente deixa E os nós filhos, marido pra lá precisamos. e a Nós gente conversa. precisamos. Todos nós precisamos. Hoje eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram falando exatamente disso, né? Que, pô, a pessoa parece bem, talvez ela esteja disfarçando melhor do que você, né? Você não está conseguindo disfarçar tão bem. E quem disse que você precisa dar conta disso, né? Sim. Quem disse para você que você precisa estar sempre bem? Se para ti faz bem tá vendo uma live, né? Teve gente que colocou aí, eu já desarrumei o meu guarda-roupa, já arrumei não sei A quantas Clê. vezes. Então, pois é, Cleide, se de repente isso te fez bem, tá tudo certo. Olha, aquilo, realmente, eu preciso de tudo aquilo que tá ali, de repente já gera outros sentimentos, outras emoções aí, da doação, verificar o que no que eu Sim. não utilizo e poder fazer o bem para o outro. Gente, não existe coisa melhor para nossas emoções do que fazer o bem para o outro. É incrível isso, como o universo retribui para a gente tudo aquilo que a gente faz e é uma coisa natural, né? Preocupam-se aqueles que de repente não fazem o bem, né? Porque o Sim. universo sempre vai trazer de volta para a gente aquilo que a gente faz. E é natural. Eu acredito muito nessa questão de energia, né? E a partir do momento em que a gente, nesse momento, por exemplo, aqui, a gente está se proporcionando um momento de troca de energias boas, de bons pensamentos, né? Fazendo ressignificar a importância de me conectar com as minhas emoções. Se fizer sentido 10% do que está sendo falado hoje aqui, eu já saio feliz da vida. Sim. Eu já saio feliz da vida.
Porque se te fez refletir a respeito do assunto, se você se permitiu estar aqui nesse momento, isso já vai deixar alguma mensagem importante aí para que, de repente, amanhã, quando acordar, já não pensar assim, poxa vida, que coisa, mais um dia de quarentena, e de repente olhar e dizer assim, cara, que dia lindo, eu vou lavar roupa e vai fazer, e vai estar tudo certo, né? E ver o quanto isso para ti, de fato, vai trazer algum benefício. Tudo aquilo que a tua saúde emocional te proporciona, tu tens que fazer com que isso seja ressignificado como um benefício. Tu bem disseste, vamos nivelar aquilo que não me faz bem pelo aquilo que eu vejo, primeiramente. Se eu vejo aquilo que não está me fazendo bem, por que eu vou permanecer? Ah, porque eu gosto de sofrer mesmo. Eu gosto de mandar informação de gente morta o tempo todo. Tem gente que adora fazer isso, gente. Eu fico me perguntando o que um ser humano desse ganha em ficar compartilhando negatividade, proporcionando pânico nas pessoas. Tá girando aí, eu recebi inclusive hoje no meu WhatsApp, uma mensagem de uma pessoa dizendo que vai ter lockdown e a gente vai fechar até os supermercados e farmácias. Eu falei, gente, é uma questão de sobrevivência. Não tem a possibilidade de fechar farmácias e supermercados. Pare de ficar gerando pânico nas pessoas. As pessoas já estão em pânico. Não precisa você estar somatizando, fazendo com que a pessoa somatize ainda informações ainda piores do que já está, né? Então eu dei uma chamada, a pessoa ficou chateada comigo, mas porque realmente é uma questão de bom senso, sabe? E a gente precisa se blindar diante disso. Eu acho que esse é o caminho também. A gente dá uns certos cortes aí em certas coisas que estão acontecendo de uma forma assim desnecessária. Até porque as pessoas utilizam o mundo digital de uma forma de extravasar. Lógico que cada um, como tu falaste, tem gente que está postando que está feliz, mas está triste. Ok, aquela tristeza, ela tenta encontrar uma estratégia, ressignifica e vai postar uma coisa que para ela vai fazer sentido naquele momento. Mas tem gente não, que eu tô com raiva, né? Eu tô triste, ou eu tô ansioso, eu preciso fazer com que todo mundo ao meu redor fique da mesma forma. Então a gente o meu diário. Exatamente. Porque parece que o mundo digital ele não tem filtro. Então a gente só extravasa e joga para lá. Então nós que utilizamos, todo mundo utiliza o mundo digital, a gente precisa selecionar o que a gente vai ver, o que a gente vai ler. Se aquela pessoa, a gente nesse momento não tá fazendo sentido, deixa ela, segue ela, né? Vamos dizer assim, não precisa curtir essa pessoa. Precisa, né? gente. Às vezes, a gente tem que ter esse cuidado. E isso é inteligência emocional. Você ser inteligente de fazer as escolhas certas do que você lê, como você se comporta, com quem você está naquele momento. Porque é aquilo, como eu falei, vai ser a tua bússola. Então, O momento de crise faz isso. Exatamente. O momento de crise, ele está proporcionando com que os perfis se revelem, né? As pessoas, no momento de crise, vão aparecer grandes líderes, pessoas que têm iniciativas brilhantes, pessoas que vão trazer inovação. Tem gente que está saindo do casulo, tem gente que está se proporcionando lançar num mundo diferente. Tem gente que está fazendo muita coisa boa aí, mas infelizmente tem gente que vai se aproveitar desse momento também para querer benefício próprio. Sim. Vai ter gente para tudo nesse momento. Né? Mas aí qual é a sacada do momento? É que a crise ela vai fazer com que todo mundo revele aquilo que realmente é, de uma forma ou de outra, né? Porque é o momento que tu está conectado contigo e ponto, não vai ter jeito, não tem para onde fugir. Tu está dentro da tua casa preso e tu está dentro preso dos teus pensamentos também. Então é importante que nesse momento a gente seja muito mais observador, né? Se tem coisas que não estão fazendo bem, por que eu vou estar seguindo alguém, por exemplo, nas redes sociais? Parece assim. É até esdrúxulo a gente falar sobre rede social, mas como a gente está o tempo todo envolvido nisso, querendo ou não, isso acaba mexendo com as pessoas quando elas não estão preparadas. Então, assim, se aquilo não está te fazendo bem, deixa de seguir. Né? Tu não és obrigado, ninguém é obrigado a nada, gente. Ninguém é obrigado a nada. Hoje, nós temos uma liberdade de expressão, a gente tem liberdade para fazer aquilo que melhor nos faz. E nesse momento, como nós estamos falando de emoções, um momento mais oportuno. Se não está dando certo, não está legal, te afasta disso. É bíblico, inclusive, para quem aí é religioso, né? Eu não sei exatamente, mas uma passagem da Bíblia diz isso. Se você não se sente bem, se não está te fazendo bem, te afasta disso. Né? Então, a gente não pode aqui desconsiderar nesse momento, Paula, que as nossas emoções elas estão conosco desde o momento em que nós já somos considerados gente. Desde o momento que nós estamos no ventre das nossas mães, a gente já sabe
de todas as emoções que estão se passando aqui fora. Isso a gente não pode desconsiderar. Então, o tempo todo, nós sofremos abalos externos. O tempo todo. A criança nasceu, não gostei, eu choro por quê? Porque eu estou num ambiente diferente, estava quentinho lá, eu queria ficar lá. Mudanças. E desde esse momento, é importante que seja trabalhado a inteligência emocional. Por isso que eu fomento tanto, é um trabalho que eu, inclusive, realizo dentro das escolas, de desenvolver as habilidades socioemocionais. As crianças, elas hoje estão sendo super estimuladas para serem intelectuais, para serem crianças que sabem ler com 2 anos de idade, mas elas não estão sendo preparadas para lidar com as suas emoções. E o que acontece? Na vida adulta, está acontecendo todo esse turbilhão de desequilíbrio emocional. E por isso que está sendo... Muito bacana. Está sendo esse caos, né? E trouxeste um exemplo muito, muito bacana para a gente já ir finalizando a questão da inteligência emocional, que é justamente isso. Quando a gente é criança, eu não gosto de uma coisa, eu vou chorar, vou fazer birra e tudo mais. De acordo, teoricamente, de acordo com que a gente vai crescendo, vai tendo a maturidade, experiência e tudo mais, a gente vai aprendendo a externalizar aquela nossa insatisfação de modos diferentes. Né? Então, por quê? As pessoas vão se desenvolvendo. Então, a inteligência emocional é isso, é esse desenvolvimento. Hoje eu estou reagindo dessa forma, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas situações de outras formas. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Então, gente, daqui a pouco vão cortar a gente, né? Foi muito gostoso essa live, né? Muito. Eu espero que realmente tenha feito sentido para todo mundo que assistiu. Comentem aí, gente, se fez sentido. Deixem aí uma mensagem. A gente está lendo todas as mensagens de vocês. Muitos coraçãozinhos, é importante. Ai, que Renata, legal. quero te agradecer muito, muito. Ó, que faz um coração, bata um print aí para postar, ó. Amor! Pati, obrigada. E o que acontece? Muito obrigada, Renata. Eu acho que fez super sentido, né? Eu acho que aqui, como eu te falei, é uma live leve, que a gente possa estar colocando nossas experiências, nossos pensamentos, né? Sem aquilo engessado. Muito, muito obrigada. Também já te parabenizar, que a gente está em semana do Dia das Mães. Obrigada, para nós. Então, feliz Dia das Mães. Vamos aproveitar que a maioria está na casa da mãe, está podendo ter essa oportunidade. Então, vamos aproveitar isso. E, Renata, deixa a tua mensagem para todo mundo, né? Para a gente poder finalizar. A minha mensagem não poderia ser diferente de externar a minha gratidão por esse momento, pelo convite de poder falar daquilo que eu amo, que são as emoções. E eu acredito que a mensagem mais importante desse momento, para a questão do equilíbrio realmente da nossa saúde emocional, não deixe de expressar as emoções. Falem aquilo que vocês sentem. Não negligencie as emoções. O que você sente precisa ser sentido verdadeiramente naquele momento. E aprendam a se conectar com vocês mesmos diante disso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Paula, pela oportunidade. Foi um prazer enorme. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.